noite, enquanto todos dormiam, eu estava bem aqui no meu cantinho lendo um livro. Fiz um chá para relaxar. Daí ouvi uma coisa que há muito tempo não tinha ouvido. Sons que normalmente aparecem durante o outono. Fechei a janela e então vim compartilhar sobre aqui com vocês. Reza a lenda que durante a escuridão do outono vaga pelas florestas, cemitérios, nascentes e beira de rios da Croácia uma criatura mística dos eslavos do sul, que se espalhou rapidamente depois da Segunda Guerra Mundial. A crença sobre sua existência é generalizada entre a Sérvia, Bósnia e Herzegovina, na Croácia e em Montenegro. Há relatos de quem mora no meio da natureza, pelos Balcãs, sobre gritos bem altos durante a noite. Começam como um choro de um bebê, daí vão ficando mais altos e aterrorizantes. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Então, gente, ontem eu comecei a gravar esse vídeo aqui na parte da noite, um pouquinho antes das 11. Aí eu fui gravando devagarzinho, fiz chá e tal. E aí aconteceu de eu ouvir os barulhos que tem mais ou menos uns 2 anos que eu não ouço assim tão alto. E já até havia esquecido que isso existe aqui. Daí eu perguntei pra vocês na comunidade se vocês gostariam que eu continuasse ou não. Aí eu continuei gravando, mas eu tinha em mente um vídeo totalmente diferente, sabe? Então, eu vou primeiro passar pra vocês o que eu ouvi dos vizinhos, depois a minha experiência com o barulho. Eu vou falar assim, eu não vou falar assim abertamente, vou colocar aqui na tela as palavras que eu não posso falar. Tem palavras que eu não sei se eu posso, então eu não vou arriscar e vou botar na tela para vocês entenderem. Daí eu vou falar sobre o assunto. Então, quando eu cheguei na Croácia, eu vim morar nessa casa aqui. E na época que eu morava aqui, a casa era a última da rua. Aí tinha algumas casas, uma distantes das outras. E não tinha o parquinho. Então era assim, era breu. A gente estava meio que isolado na época. Então, já aconteciam esses barulhos, esses sons. E eu ficava com medo, é claro, porque era novo pra mim e eu não sabia o que era. Até hoje eu não sei o que é, né? Eu sei o que eu ouço dos vizinhos sobre isso. Então, como eu não sabia, eu ficava com medo. E a gente dormia de janela aberta. E detalhe, isso só acontece no outono. Conforme vai escurecendo, acontece de ouvir barulhos assim pela floresta. Primeiro, eu achava que era alguma criança com problema, porque quando começa o barulho, ele começa tipo um bebê chorando, sabe? E assim fica alguns minutos, aí vai ficando mais grosso, mais alto e mais feio. Daí eu ficava com medo, fechava a janela. E mesmo fechando a janela, dava para ouvir, ficava difícil dormir. Com o tempo eu fui me acostumando, porque não tem remédio, acontece. E daí depois que eu fui ter a Luana, eu fui morar na casa, a gente foi morar na casa da sogra, depois a gente voltou para cá de novo. Então, os barulhos acontecem desde sempre, desde que eu cheguei aqui. O que eu ouvi dos vizinhos? Eu ouvi dos vizinhos que é uma coisa... eu nunca vi, gente, eu só ouvi. Eu só ouvi várias vezes, por muitos anos. Eu tô aqui faz 20 anos. Então, todo outono tem algum barulho, mesmo que seja de longe, sabe? E teve uma vez que foi bem pertinho aqui da minha janela do banheiro. Que aqui tem um buraco, né? Não sei se vocês sabem, que é o bosque. Então, é tudo verde, é a floresta mesmo. E daí os vizinhos, de manhã, depois que acontecia, os vizinhos falavam que existe uma coisa que alguns viram, dizem que viram, outros dizem que só ouviram,
que é muito feio e que é pequenininho. Alguns dizem que é pequenininho, outros dizem que é um pouco maior, sei lá, cada um descreve diferente, sabe? Que é comum ouvir esses barulhos dessa coisa durante o outono. E falavam que existe aqui uma lenda, que essa coisa, ela começa assim, tipo um choro de um bebê. Pra quê? É tipo uma armadilha, para quem tiver por perto, sentir compaixão e ajudar. Aí, caso ninguém se aproximasse, ela fica com raiva, né? E aí, o choro fica mais feio, mais forte, mais grosso. E dizem que é porque essa coisa tá com fome ou com frio e realmente é muito feio. Os vizinhos dizem que quando essa coisa acha, quando consegue atrair alguém e a pessoa vê, não consegue fugir, porque ela pula em cima das costas da pessoa e obriga a pessoa a andar a noite toda pela floresta, sei lá, pelo local que eles se encontram. E se a pessoa recusar, aí essa coisa come a pessoa. Foi o que eu ouvi, é a lenda. É muito estranho porque eles dizem que é uma lenda e os barulhos a gente ouve. Realmente a gente ouve. Teve uma vez que a Lona ouviu, não estava muito alto, mas dava para ouvir. A Lona ficou com medo, falou: mãe, você tá ouvindo, mãe? Eu falei: tô ouvindo. Nossa, mãe, é muito feio. Eu falei: vamos fechar a janela e vamos dormir. A gente dormiu juntinho no quarto. Cada país tem a sua versão. Por exemplo, na Sérvia, eles dizem que é um bebê, que é a alma de um bebê que foi abandonado, um bebê que foi abandonado pela mãe. E daí ele volta à noite, quando a escuridão chega, e começa a fazer esses barulhos, sabe? É o que se fala na Sérvia. Aqui é diferente. Como vocês viram, é feio, é muito alto e acontece. É difícil gravar o comecinho quando parece um bebê, porque é bem de longe, sabe? E aí, quando a gente consegue gravar, já tá na fase do indo para grosso, pro mais alto, mais feio. Durante esse período do comecinho do outono até o inverno chegar, eu não fico passeando por aí não, né? Porque eu não acredito nessas coisas, mas é muito desagradável de ouvir. E é muito feio mesmo, sabe? Aí eu procuro caminhar só pela estrada, mesmo estando escuro, eu tenho a minha lanterna. Se eu conseguir tirar alguma foto ou gravar alguma imagem das estrelas do céu, eu faço. Senão, eu volto para casa. Eu não ando pela floresta. E caso, se eu precise passar pela floresta, porque tem algumas situações que eu tenho que sair de madrugada para ir tirar sangue, alguma coisa assim, aí o Iac vai comigo. Então, gente, eu não sei se é verdade. Eu só sei que eu ouço e que eu já ouvi várias vezes. Vocês acreditam em lendas e mitos? Eu não, mas a gente ouve, né? Aí fica a pergunta, será que é verdade? Normalmente, esses barulhos acontecem lá entre as 2, 3, 4 da manhã. Mas ontem aconteceu lá para as 11 e poucas, sabe? Antigamente eu tinha medo, porque eu não sabia o que era e era muito feio. É muito feio, como vocês ouviram aí. Mas aí, com o tempo, a gente acaba se conformando, né? Que isso que a gente acontece e que a gente não consegue dormir, porque mesmo fechando a janela é muito alta e a gente não consegue dormir. Então eu fechei a janela mais por causa das crianças, para não ouvirem, sabe? Para continuar dormindo, porque se acordarem ficam com medo, porque é muito feio mesmo. Então, como eu disse, esse vídeo era para ser um vídeo totalmente diferente, mas como isso aconteceu, eu vim aqui compartilhar com vocês. Escrevam aí nos comentários o que vocês acharam dessa história. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Então, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.